Olá, empreendedor! Olá, empreendedora! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Move Talks. Aqui, onde conversas acontecem para mover você e mover o seu negócio. Agora me conta uma coisa, eu vou até falar mais baixinho. Tá sentindo alguma trava aí na sua vida? Tem percebido que as coisas não estão avançando como você gostaria que elas avançassem? Será que você tem percebido alguns emaranhados na sua vida e você se sentindo meio perdido, sem entender como resolver? Pois é, nós vamos falar sobre este assunto no dia de hoje. Entender como situações que a gente vai deixando de lado, entender como elas atrapalham o nosso avanço e, por consequência, nos impede de alcançar os nossos objetivos. E para isso, eu tenho um convidado mega especial. Ele é psicanalista e também especialista em marketing digital. Já tem mais de 10 anos de experiência na área. Atuou no jornal Estadão de São Paulo com um marketing estratégico e em 2023 faturou 100 mil com produtos digitais. Hoje, ele desenvolve o método Destrave Criativo, ajudando empreendedores a vencer o medo da câmera e a se destacar no digital com autoridade. Sem contar que ele está com um projeto extremamente recente com a terapia sistêmica. Esse é um grande amigo, uma pessoa mega especial para mim. Vinícius Paradi. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É uma honra recebê-lo aqui nesse episódio do Move Talks. E eu tenho certeza que vai ser uma entrega extraordinária. Amiga, eu que agradeço esse convite especial, porque você sabe que falar é comigo mesmo, né? E quando você falou assim já no início dos emaranhados, quem tá aqui vendo a gente já sabe que emaranhamento, emaranhados, é uma palavra sistêmica que a gente usa no sistêmico. Então já se ligaram aí que a gente vai falar disso hoje. É sobre isso, Vini. E aí, pra gente, antes de chegar neste lugar, tá? Me conta um pouquinho quem é você. E como você chegou nesse lugar? Você atua sob dois pilares de negócios, né? O marketing digital e também a terapia sistêmica. Mas qual que é a sua história, Vini, para você chegar nesse lugar? Olha, Lid, desde pequeno, eu sempre digo que eu fui multipotencial, né? Que é assim, olhar para uma coisa de vários ângulos, né? Então, essa questão de hoje eu estar trabalhando com dois pilares foi porque justamente eu fui buscar esses pilares para, de alguma forma, organizar minha própria vida, né? Então, o marketing era uma questão de que, porque eu estava muito nas vendas e o meu chefe sempre falava assim, vai fazer marketing, vai olhar para isso e tal, e aí eu acabei indo. E a terapia foi justamente para me conhecer, para olhar para as crenças, para entender, por que que a minha vida não tá andando nisso aqui? Por que que eu tô travando aqui? Ou dou 10 passos para frente e 20 para trás. Então, basicamente, foi isso que me chamou a atenção nesses dois pilares. E são duas coisas que eu amo fazer. E que em todos os momentos, quase todos os momentos, elas se cruzam também, né? Não tem como fugir desse Não lugar, tem, não né? Vão tem. se complementando, né? Vão se complementando. Maravilhoso. E aí eu já cheguei também a ajudar terapeutas no marketing, né? Por conta dessa vivência terapêutica. Então, é uma coisa assim que tá sempre se ligando. Em algum momento vai e se liga de novo. Perfeito, Vini. E você sabe que eu vim parar na área em que eu estou hoje, trabalhando com T&D, muito conectado a essa ideia de olhar pessoas avançarem e outras não. Isso que me levou para Crucial. Lá mais ou menos para 2015, eu como professora universitária, como coordenadora de curso e tendo projetos em conexão com os empresários no entorno da universidade, eu via empresários receberem os aconselhamentos e as consultorias e uns avançarem e outros não, Vini. E eu via também entre os alunos, uns avançarem,
e outros não, mas com os mesmos professores, os mesmos conteúdos, as mesmas informações. E aquilo me intrigava. Por que que isso acontece? Por que que algumas pessoas, mesmo recebendo aquele conhecimento, mesmo, sabe, tendo acesso àquela informação, uns conseguiam ir para a prática, executar e deslanchar, fazerem os seus negócios desenvolverem-se, ou os alunos com suas carreiras, e outros não conseguirem. Muitos, inclusive, desistirem no meio do caminho, né? Foi assim que eu fui estudar inteligência emocional, neurociência, coaching, toda essa vibe. Não sou terapeuta, não é o meu lugar, mas fui estudar toda essa parte comportamental para entender esse lugar do porquê as pessoas travam no meio do caminho, né? E até se conecta com o seu projeto Destrave Digital, né? Sim. E aí eu quero saber, você como terapeuta, como psicanalista, com essa terapia sistêmica mais especificamente, por que, Vini, pessoas travam, param e não conseguem avançar nas suas carreiras e nos seus negócios? Olha, essa pergunta é a pergunta de R$ 1 milhão, hein? E é muito interessante quando a gente entra nesse lugar de observar, né? Por que que alguns conseguem, por que que outros não? E todos receberam as mesmas direções, as mesmas orientações, né? Nós falamos muito em terapia sistêmica que tudo que a gente vive hoje na nossa vida e que não tá tendo uma direção equilibrada, é bom a gente analisar isso na nossa infância e um pouquinho para nossa ancestralidade, que a gente fala assim da ancestralidade, os nossos pais, que são os nossos ancestrais mais próximos, né? Mas assim, os nossos avós, os nossos bisavós, porque a maioria das coisas que nos tem hoje e que tá travando e que a gente chama de questões até ocultas, porque a gente não enxerga isso, são coisas que foram colocadas em algum momento por eles para que a vida deles andassem, mas de alguma forma isso não aconteceu e isso chega geracionalmente em nós hoje, né? Que a gente fala que é uma questão até energética, que a gente precisa prestar atenção. E aí, quando a gente vai analisando, entendendo por que tais decisões foram tomadas nos nossos pais, nos nossos avós, a gente começa a ter consciência para entender, olha, vocês fizeram até aqui, não é o que eu quero seguir hoje, mas obrigado porque o que você fez me trouxe até aqui. E aí a gente começa a dissolver essa energia que está travada para que a gente possa seguir, equilibrar e ter sucesso, não só nos negócios, mas até na nossa vida pessoal mesmo. Mas é algo que a gente precisa sempre voltar para dar uma analisada, né? Olha, eu analisei, ok, depois eu volto mais um pouquinho. Porque o nosso inconsciente, ele quer que a gente permaneça num lugar de segurança, né? E às vezes olhar para isso, a gente vai descobrir coisas que a gente não gostaria de descobrir, né, na nossa própria família. Então ele não quer que a gente olhe para isso, mas é colocando os dedinhos nessas feridas que a gente vai fazer com que elas, de fato, sarem. E aí a gente começa a abrir caminho pra gente na nossa vida presente, né? No nosso momento presente da vida. Maravilhoso. Nossa, Vini, você me deu tantos elementos aqui que eu tenho 1 milhão de perguntas abertas aqui em várias caixinhas para eu poder te fazer. Vamos lá. Pode fazer. Ó, eu vou partir de palavras que são conhecidas dentro das minhas metodologias, né? Com coaching, neurociência. E aí a gente vai trocando aqui dentro da terapia sistêmica, tá? Quando você fala de pontos ocultos, eu tô entendendo que são os pontos cegos, né? Aquilo que existe, mas que eu não estou conseguindo ver sobre mim mesma, sobre a minha própria vida, né? Na metodologia com a qual eu trabalho, a gente fala muito disso, do ponto cego, né? E aí, todos nós, em maior ou menor intensidade, temos pontos cegos. E se a gente não tirar esse ponto cego desse lugar de cegueira, não trazer ele para um nível de consciência, a gente não consegue avançar. Na terapia sistêmica, é feito esse trabalho? Isso acontece ou não? Como é que funciona essa questão desses pontos ocultos? É feito sim esse trabalho, Lid.
A questão é que, assim, a gente vai para um lugar dentro da terapia mais de análise do campo sistêmico, que é analisar os nossos pais, né? O cliente, ele chega para mim pedindo o seguinte: Vini, olha, minha vida não tá andando em tal aspecto, por exemplo, do dinheiro, né? Eu consigo receber dinheiro, mas ele não fica comigo. Quando vem, eu gasto muito. Ou eu sempre vivo num alto e num baixo com dinheiro. Um mês eu tenho, o outro eu não tenho. Então, quando ele traz, por exemplo, esse tema pra gente, a gente vai analisar duas questões, né? A primeira pergunta que eu faço para esse cliente, e já começo a analisar esse campo sistêmico, né? Que é o nosso material de estudo e de trabalho, é assim. Primeiro, nós falamos que a constelação, né, a parte sistêmica, ela tem 3 leis que regem elas. Mas não vou chegar nessa parte ainda, senão vai ficar meio confuso. Vou explicar primeiro a questão de que, quando esse cliente vem e fala de algo sobre a vida dele que não está funcionando, a gente aprende, né, na formação de constelação e tal, que parte emocional é mais ligado à parte feminina do nosso ser, ou seja, a nossa mãe. A mãe cria essa criança, faz, né, gesta ela, tudo certinho, dá esse amor como se fosse um primeiro filho, mesmo que ele seja o quinto. E o pai, entre aspas, pega a mão dessa criança e leva essa criança para ver o mundo. Então, quando essa pessoa vem e fala: Vini, eu não tenho como ficar com o dinheiro, eu não consigo, o dinheiro não fica, a gente já vai observar, tá? E como que tá o lado emocional ligado à figura materna dentro de você? Porque se você não olhar para essa mãe do jeito com carinho, colocar ela num lado positivo, um lugar positivo dentro do seu coração, você não vai conseguir chegar até o dinheiro, né? E aí, outros temas que são ligados ao pai, eu pergunto: como que tá o papai aí dentro? Teve brigas? Ah, mas Vinícius, hoje o meu pai é meu melhor amigo. Tá, mas a gente não tá falando só de agora, a gente tá falando também da infância. Como que foi essa infância com esse papai, essa figura? E aí a gente começa a analisar, de pouquinho em pouquinho, essas questões que não estão ligadas a essas figuras, porque é o nosso primeiro material de estudo da nossa ancestralidade, né? Os nossos pais. Para aí a gente ir desenvolvendo um estudo mais profundo para os avós e para os bisavós. E aí é uma história que a gente levanta. Né? Um universo. Então é feito esse processo mesmo de trazer a consciência, né? Começando aí por esse lugar da infância, das relações com os pais, né? E o que você falou é muito interessante, porque geralmente quando a gente pergunta na fase adulta para um empresário, uma empresária, como está a relação com os pais, a maioria vai dizer que está tudo bem. Mas aí quando a gente começa a olhar para esse lugar da infância, de como foi, como se deu essas relações, aí que a gente descobre que muitas crenças Demais. que estão presentes e operando na vida desse empresário no hoje foram criadas, consolidadas e estabelecidas lá atrás nessa infância com esses tutores, que nem sempre são os pais biológicos, né? Às vezes algumas pessoas são criadas pelos avós, pelos tios, enfim, por outras pessoas, ou até vão para um orfanato, uma família adotiva. Então não importa, né? Se é pai e mãe biológico, mas existiram tutores que cuidaram e criaram aquela criança. E aí é justamente o que ela deixa de viver no hoje está enraizado lá na infância, crenças que foram estabelecidas. E aí pensa que todos nós temos crenças fortalecedoras e crenças limitantes, né? As Sim. Fortalecedoras, ótimo, uhul. Legal. Né? Perfeito. São aquelas crenças que nos impulsionam, que nos fazem avançar, que nos fazem crescer. O problema são as limitantes, né, Vini? Sim. Aquelas que nos retêm, que nos impedem de avançar. Quando você olha para esse oculto e identifica essas relações, identifica essas raízes, como que a terapia sistêmica vai atuar para trabalhar essa questão dessas crenças limitantes? E eu estou usando crenças limitantes de novo, partindo do meu lugar de conhecimento com as palavras que estão dentro dos métodos que eu acessei, que eu tenho conhecimento. Aí você me fala se na sua linguagem é adequado a palavra, tá? Tá. Trazendo
essa visão das crenças limitantes para constelação, para terapia sistêmica, a gente fala muito dos emaranhados sistêmicos. Que tanto pode ser essa questão das crenças limitantes, que a gente retirou dos nossos pais, entendeu que são positivas ou não, mas elas estão aqui com a gente. E também até uma questão geracional que vem dos nossos avós, bisavós, que também se refletem em nós hoje, né? Quando a gente começa a trabalhar sistemicamente esse tema que o cliente traz pra gente, é através de frases sistêmicas e a observação de quem está organizando, né, a visão, o estudo desse sistema, para analisar quais leis sistêmicas estão em desordem dentro desse tema. Encontrando as leis que estão em desordem, nós vamos utilizar frases sistêmicas para que essa pessoa comece a, de alguma forma, trabalhar esse consciente dela, trazer do inconsciente para o consciente, e para que ela vá colocando essas figuras, principalmente de pai e mãe, ou de tutores, né, num lugar mais tranquilo dentro do coração, para que isso não incomode mais ela. E aí, a partir disso, isso vai se refletir em todas as áreas dela, porque a gente fala que nós somos metade pai e metade mãe, né? E aí, quando a gente coloca isso num lugar tranquilo, de aceitação, na constelação a gente não fala de perdão, porque parece que a gente se coloca acima dessa pessoa, ao ponto de eu perdoar ela e ela é menor do que eu. Então, assim, a gente fala muito de dar e receber na mesma via, né? Tanto é que os relacionamentos, eles normalmente acabam, relacionamentos de marido e mulher se acabam. Por quê? Porque um se coloca maior do que o outro dentro dessa relação. E essa é uma das leis sistêmicas que a gente observa, né? São 3 leis sistêmicas. A lei de hierarquia, que é assim, minha avó, ela tem muito mais tempo do que eu dentro desse sistema. Então, ela é mais importante do que eu, né? Minha mãe tem mais tempo, ela mais... É como se fosse uma escadinha, né? Uma hierarquia. Eu venho depois dessas 2 figuras. A segunda lei é a lei de dar e receber, que é a questão principalmente que reflete nas relações. Se eu dou muito dentro do relacionamento, muito carinho, muito amor, inconscientemente eu quero receber isso também. E aí, em vez disso me juntar a essa pessoa, vai me distanciando. Porque eu fiz muito por ela e espero isso. E se ela fez pouco, ela também vai falar, ele tá fazendo muito e eu também tenho que dar isso. Então, assim, a relação entre o dar e o receber, que é uma lei sistêmica, reflete muito nos nossos relacionamentos, né? Trabalho, empresarial, família, relacionamento afetivo. E a terceira lei que a gente observa é que todos nós queremos, de alguma forma, pertencer a algum lugar. Então, eu quero pertencer à minha família, eu quero pertencer à minha empresa, quero achar o meu lugar dentro dessas relações, né? Dentro desses lugares. E aí, o que a gente encontra muito em trabalho de constelação é a autoexclusão. Olha, eu não consigo me dar... eu sou diferente da minha família, não me encaixo na minha família. Ou eu sou diferente da minha empresa, do que eu tô lá na empresa, eu não me encaixo lá. Então, a gente tem ou uma autoexclusão, ou a pessoa é automaticamente excluída. E aí, ninguém pode ser excluído, a gente tem que achar o nosso lugar. Então, essas 3 leis, se eu for desdobrar ela aqui para todas as áreas da nossa vida, faz muito sentido. Porque são coisas inconscientes, né? E que, assim, sozinhos a gente não vai conseguir olhar para isso do jeito que isso precisa ser olhado. Merece ser olhado de uma forma mais profunda, né? Até eu, às vezes eu falo, eu tenho essas ferramentas, mas eu também só consigo chegar em algum momento, né? Em um lugar, eu não consigo avançar. Porque aí a gente entra na questão de autossabotagem e tal. Então sempre precisa de um profissional pra gente observar o depois, né? Perfeito, Vini. E Vini, eu vou querer aprofundamento dessas 3 leis, Vini. Deixa eu entender melhor.
Por exemplo, né? Vou partir na ordem que você falou, essa lei da hierarquia. Vamos pensar na vida do empresário, na vida da empreendedora, sabe? Vamos. Na vida de quem decidiu constituir o seu próprio negócio e tá lá, tem um sócio, tem colaboradores. Como que essa lei pode auxiliá-lo para o bem, mas também como que essa lei, não sendo respeitada ou cumprida, pode atrapalhar? É muito legal porque, assim, a terapia sistêmica, ela tem muitas ramificações, né? Tem a constelação familiar, que é o produto dessa lei sistêmica, é através dela que a gente consegue organizar o sistema. Tem o desenho sistêmico, tem pedagogia sistêmica e tem o empreendedorismo sistêmico também, que é uma fase, né, que a gente estuda. E a gente fala, olha, quando a gente trabalha o empreendedorismo sistêmico, a gente olha muito para esse lado oculto de dentro da empresa. Porque o que acontece? Se eu tenho colaboradores lá para me ajudar e eu acabo fazendo o papel deles, eu estou desequilibrando a lei de hierarquia dentro dessa empresa. Por quê? E a gente fala, por exemplo, para entender melhor, quando a gente traz isso para a vida pessoal, é quando a gente troca de lugar com os nossos pais, né? Por exemplo, eu tenho que cuidar dos meus irmãos, eu tô me colocando no lugar de mãe, ou tô me colocando no lugar de pai, a gente tá invertendo essa hierarquia. Na empresa isso acontece também. Então, assim, se eu vou fazer todo o serviço do meu colaborador, se eu vou fazer a parte do meu sócio, eu não estou fazendo com que essa lei seja equilibrada e que ela possa me trazer frutos positivos. E aí, ao contrário disso, eu vou estar sobrecarregado, eu vou criar questões na minha cabeça de que, não faz nada. Ou, olha, eu tenho que ir lá fazer porque isso aqui não é competente. Então, assim, eu tô lançando energia que não é positiva dentro desse sistema. E aí vai dar ruim, né, Vini? E aí vai dar ruim. Meu Deus! Vini, você falou coisas muito importantes quando a gente fala dessa hierarquia. Quantos empresários não ficam sobrecarregados, mesmo às vezes tendo pessoas para auxiliá-lo, e ele acaba querendo fazer tudo, dar conta de tudo sozinho, e inclusive assumindo o lugar do outro, assumindo um papel que não é dele. E isso vai desequilibrando a vida dele, a vida pessoal, inclusive, como desequilibra o negócio, porque ninguém constitui uma empresa bem-sucedida sozinho. Ninguém. Então, Ninguém. é ir cada um para o seu devido lugar e cada um cumpriu o papel que foi estabelecido naquela relação, respeitando justamente esse senso, essa ideia de hierarquia, essa lei, né? Que fascinante, Vini. E é muito legal. Mas eu entendo também essa dificuldade dos empresários, né? Porque é assim, normalmente esse empresário ele começa sendo eu empresa, para depois ele começar a contratar e tal. E aí ele fica nesse lugar de que ele tem que olhar para tudo, de que ele tem que fazer tudo, porque ele já tá acostumado a fazer isso, né? Então a gente tem que sair desse lugar de controle, entrar num lugar de mais observação, de compartilhamento de informações, de aprendizado, para que a gente comece a deixar esse lugar. A terapia sistêmica ajuda nisso? Ajuda. Pra ir abrindo mão desse lugar de controle? Ajuda. Ajuda, porque se eu tô muito nesse lugar de controle, e a gente tá falando de controle, desperta uma emoção em mim, né? Olha como que a gente começa a fazer esse diagnóstico sistêmico. Você me trouxe um tema, esse tema ele desperta qual tipo de emoção em você? Se desperta uma emoção que está contrária ao equilíbrio, a gente precisa olhar para esse lado de mãe, né? Você me trouxe uma questão, tá, mas vamos observar melhor essa questão. Ó, essa questão tá ligada ao pai na visão sistêmica. E aí é aí que a gente começa a abrir essas camadinhas, né? E aí a gente começa a chegar no ponto raiz mesmo. Que interessante, Vini. Agora, falando da segunda lei, Vini, eu quero entender para esse empresário, para essa empresária, como essa segunda lei, ela pode atrapalhar, né, se ela não for respeitada, e ao mesmo tempo, se ela tiver tudo certinho, como as coisas fluem, né? A segunda lei, como eu disse, ela tem… Na verdade, essas leis, elas se combinam inteiramente, sempre, né? Porque também a gente fala de uma relação da questão do dar e o receber.
Que é quando aquele empresário, ele vai fazer tudo, ele não deixa ninguém fazer nada, ele tá dando demais para a empresa. E aí, e o restante, né? Como que ele vai receber isso? Então, quando a gente olha para a hierarquia, a gente entende que cada um tem o seu lugar. E cada um precisa fazer a sua parte dentro dessa engrenagem. Se eu tomo esse lugar de fazer as coisas para o outro, eu estou dando muito mais do que recebendo, e isso também vai me causar desequilíbrio emocional, físico, empresarial, porque eu vou ficar sobrecarregado, eu não vou conseguir olhar para as coisas importantes, né? Se eu contratei alguém para me ajudar, é porque eu preciso olhar para outras estratégias enquanto aquela pessoa está fazendo o que é necessário ser feito, e aí eu não vou conseguir fazer isso, ou seja, a minha empresa não vai andar. Ô, Vini, isso não esbarra também, aí você me corrige, tá? Por favor. Se esbarra também naquele ponto assim, ó. Aquele empresário que às vezes ele até tem dificuldade de precificar o trabalho dele, ele cobra pouco, pouco mesmo, no limite do mínimo, mas ele entrega absurdamente para o cliente, por exemplo. E aí ele tá sempre com a corda no pescoço do ponto de vista financeiro, porque o nível de entrega dele, o dar, né, seja na forma de um serviço, de um produto para esse cliente é muito elevado, e ele acaba não sendo remunerado porque ele não consegue nem precificar. Isso entra com certeza também nessa questão, olhando para o lado empresarial, né? E é por isso que ele precisa ter esse tempo de não ficar sobrecarregado, mas de analisar o mercado para ver quanto que ele vai cobrar, quanto que ele precisa entregar, né? Porque a gente fala muito dessa questão da relação entre o dar e receber, mas isso também é uma questão energética, né? Porque quando a gente produz pensamentos que não são legais, a gente está criando energia, né? Energia que vai atrapalhar a gente. Então eu preciso entender que o meu lugar é esse. E eu estou aqui para fazer o que é preciso e observar o mercado, olhar as oportunidades que eu tenho, porque é isso que o empresário faz, né? O empresário, ele contrata alguém para ele sair daquela parte que é da mão de obra, né? Que é uma parte mais operacional, né? Para olhar em cima as estratégias, né? Para olhar para essas estratégias e criar novas oportunidades, né? Perfeito. Ai, Vini, se você imaginar quantas vezes eu repito para os meus clientes, para as pessoas que caminham comigo, que a pessoa precisa aprender a ir para esse lugar de delegar, de colocar as pessoas no lugar certo, para que essas atividades, principalmente o mais operacional, seja desenvolvido e ele vá para um lugar mais estratégico. Não quer dizer que ele nunca vá fazer o operacional, porque nunca é uma coisa muito extremista, né? Mas é ir mesmo para um lugar mais estratégico, senão ele não consegue ter uma visão, um campo ampliado, né? Uma visão ampliada do negócio dele, logo ele não vai tomar as decisões certas para que aquele negócio possa avançar. E aí, Vini, me explica então, nessa visão para o empresariado, a terceira lei. A terceira lei, a gente fala muito dessa questão de a gente pertencer, né? O nosso pertencimento. Que pode ser tanto nessa questão pessoal, mas trazendo para a questão empresarial, que é o que a gente está tocando aqui, o que a gente precisa entender esse pertencimento? Que eu tô numa engrenagem empresarial e eu preciso fazer aquilo com verdade, com amor, né? Ainda mais sendo empresário, né? Estando no topo ali daquela empresa. Mas a gente fala muito da questão de que a gente observa muito dentro dessa lei as questões de empresas familiares. Porque assim, eu tô hoje na empresa, por exemplo, do meu tio, mas o meu tio ele já não tá mais aqui, né? Ele partiu. E aí eu não lembro da memória desse meu tio aqui, né? Só que foi por ele que isso foi criado e que me trouxe até aqui. Então a gente fala muito desse pertencimento de fazer com verdade aquilo que foi direcionado para a gente fazer. E aí a gente acaba mesmo, a gente como ser humano acaba encontrando as nossas panelinhas, né, que a gente fala. E aí o pertencimento, o que a gente sempre observa quando o cliente vem trabalhar essa questão do pertencimento? A questão do merecimento e a questão de ou ele ter se auto-excluído porque não se encaixa naquele lugar, ou ele foi excluído por alguém.
E quando eu falo nesse exemplo do meu tio, que ele criou a empresa, só que hoje eu não lembro dele porque eu estou aqui e ele não está mais, eu estou excluindo ele desse sistema. E ele é uma peça importante dentro desse sistema. Então, se eu estou excluindo alguém, eu estou desequilibrando a lei de pertencimento e aí, automaticamente, energeticamente, a minha empresa não vai andar. Caramba, Vini. E você trouxe, ok, um exemplo de uma pessoa que foi, mas quantas vezes por essas panelinhas, ali mesmo, a pessoa estando no dia a dia da empresa, algumas são literalmente deixadas de lado, algumas são excluídas, e eu vou usar o aspas aqui, porque ela continua ali. Mas, se vai almoçar junto, aquela pessoa não é convidada porque ela não faz parte da panelinha. Se a gente vai socializar, aquela pessoa fica meio de canto porque ela não faz parte da diretoria, como algumas pessoas costumam dizer, né? E às vezes vai para uma reunião, não se dá tanta voz para aquela pessoa contribuir com o conhecimento que ela tem. Precisa ser desenvolvida uma estratégia e precisa assumir responsabilidades, aquela pessoa sempre acaba ficando com responsabilidades mais simples e menores dentro daquele contexto, porque ela está num lugar de exclusão. E aí, isso acontecendo vai desrespeitar, descumprir essa lei, e isso faz com que esse sistema não funcione? Isso mesmo. Porque quando a gente fala dessa questão do sistema, a gente quer, quando traz isso para nossa mente, a gente fica imaginando, mas como que é um sistema? O que é esse sistema, né? Que a gente fala muito na constelação. A gente fala que os sistemas são criados pelas trocas de sentimento, pelas trocas de apoio, né? Hoje, o que a gente está fazendo aqui é criando um novo sistema, né? Você me convidou, eu vim aqui. Energeticamente, a gente está criando um sistema onde a gente está conversando, né? Interagindo. Então, em qualquer lugar que eu crio essa interação emocional e eu atraio outras pessoas para poder conversar e trocar, é um sistema. Então, eu tenho um sistema na minha casa, no meu trabalho, na minha faculdade, em vários lugares da minha vida. Com os meus amigos. Com os meus amigos. Nas instituições religiosas que a gente frequenta. Isso mesmo. E aí, se eu analisar essas 3 leis em cada um desses sistemas que eu crio, eu vou analisar que talvez eles não estejam andando, porque muitas dessas leis estão desequilibradas. Uau, que fascinante, Vini. E aí, a partir do conceito da terapia sistêmica, essas 3 leis precisam estar em equilíbrio para que este sistema flua. Então, pensando enquanto empresa, se a hierarquia não está sendo respeitada, cada um no seu devido lugar, cumprindo o seu papel. Se o dar e o receber não está em pleno equilíbrio, eu dou na mesma medida que eu recebo, seja a minha relação com o meu colaborador, a minha relação com os meus fornecedores e clientes, também não vai funcionar, vai desequilibrar. E a mesma coisa em termos de pertencimento. Se eu tenho uma equipe, mas essas pessoas não estão ali de forma saudáveis, com boas emoções, em que todas se sentem pertencidas a esta empresa, isso também vai causar o desequilíbrio. Isso tudo faz com que a empresa não funcione ou funcione a trancos e barrancos. Isso. Aí o que a pessoa vem? O que a pessoa faz? Ela vem, a gente faz esse estudo sistêmico para ela, empresarial, e aí a gente analisa aquilo que está mais profundo e que está mais atrapalhando. Tem que começar de algum lugar. A gente começa mais pelo profundo, né? Pela parte profunda. E aí nós vamos abrindo essas outras caixinhas para analisar o que ele precisa organizar, até na questão de como falar com a equipe, de como olhar para esses fornecedores, desse valor que ele está cobrando, né? Porque às vezes ele está cobrando X e ele está entregando XXX. E aí também não tá sendo legal para ele, né? Porque sobrecarrega. Claro. E aí a gente vai organizando todas essas caixinhas para a empresa começar a entrar nesse equilíbrio. Uau, Vini, que fascinante. É muito bom. Que interessante. E isso cabe para nossa vida também. Para tudo, né, Vini? Para tudo. Nossa, olha, abriu assim um leque para mim, ampliou o meu horizonte, Vini, essa explicação. De verdade, viu?
E é Obrigada muito por legal. essa entrega. Obrigada. Foi fascinante. Eu que agradeço. Vini, você já mencionou aqui umas 2, 3 vezes no seu discurso sobre a energia, tá? Essa é uma palavra que ela tem um certo nível de banalização. Calma, que eu vou contextualizar para você e aí você me traz o contexto dentro da terapia sistêmica, ok? Tá. Às vezes parece que é uma coisa mística, uma coisa espiritual, uma coisa distante, que não é palpável, que não é concreta. Então, eu queria entender, dentro da terapia sistêmica, o que, que é essa questão energética, o que, que é essa questão da energia e o que, que isso tem a ver com os sistemas funcionarem. Na verdade, o que a gente fala muito dessa questão energética, porque, de fato, se a gente for olhar para essa questão até científica, a gente dispõe de energias, né, e tudo mais, mas para ficar melhor o entendimento dentro da questão sistêmica, a gente fala muito dessa questão do relacionar-se, porque todas as leis que eu disse aqui para você implica na questão de a gente se relacionar com os outros, né? E isso não deixa de ser também uma energia, uma criação, né, que a gente faz ali. Então, trazendo para a visão sistêmica, é legal que a gente perceba que a energia, ela também faz parte dessa troca com o outro, né? Do jeito que a gente fala, do jeito que a gente observa, do jeito que a gente introjeta algumas coisas em nós mesmos, a partir da fala do outro, né? E isso vai diretamente ser ligado com as nossas crenças, né? Há tanto tempo, por exemplo, eu olho para dinheiro na minha vida e eu lembro sempre de uma crença que minha mãe falava assim, e isso eu cito sempre nos meus cursos de formação de constelação, de que assim, minha mãe sempre me dava um dinheiro e ela falava, faz milagre com esse dinheiro. E se for caro, você não compra. E aí eu lembro de, na minha fase adulta agora, há um tempo atrás, porque eu já trabalhei essa crença, mas a gente precisa revisitar. Com certeza. De que eu tentei comprar um computador e eu olhava pra ele e falava, eu preciso de você, mas tá muito caro, eu não vou comprar. E aí você não entende, né, que as crenças, elas estão com você nesse momento também da fase adulta. E foram trocas, porque sua mãe achava que isso era o certo e você entendeu isso como uma verdade. Que hoje não precisa mais existir, mas que foi uma verdade pra você naquele momento. Perfeito. Vini, olha que interessante, né? Sim, existem vários estudos científicos, existe toda uma comprovação científica, vamos colocar assim, quando a gente fala de energia, né? E a energia, você trouxe assim com palavras simples para trazer clareza do significado dessa energia. A energia é a troca que se dá nas relações. Né? E essa energia, ela pode gerar consequências nas emoções positivas, mas também pode gerar consequências negativas. E aí você chegou nesse lugar de crença, né? E trouxe até um exemplo para você. E isso realmente continua ali, operando na nossa vida. Quantas coisas nós não ouvimos lá no nosso primeiro sistema, com papai e mamãe? E, gente, ninguém tá aqui para condenar papai e mamãe, por favor, né? Eu amo meu pai, amo minha mãe, né? Não é nesse lugar de condenar os pais, não é sobre isso. Mas realmente foi nesse primeiro sistema que as crenças são estabelecidas, né? A ciência hoje comprova que o nosso sistema de crenças, vamos colocar assim, eles são estabelecidos principalmente do 0 aos 7 anos, e numa segunda fase, que é a chamada primeira infância, né? Sim. E numa segunda fase, que é dos 7 até mais ou menos 12 anos. É aí que está a base de consolidação das principais crenças que vão reger a nossa vida ao longo dos anos. E quando a gente vai para esse primeiro sistema, vamos dizer assim, que muitas vezes é de fato com pai e com mãe, existiram coisas boas, com certeza, né? Você tem aí lembranças que você vivenciou com seu pai, vivenciou com a sua mãe ou com os seus tutores, né? Que você tem num lugar do coração mesmo, né? De emoções positivas e saudáveis. Ok, nestas vivências em que houve troca energética e emoções foram consolidadas, as crenças foram estabelecidas. E se são boas lembranças, boas memórias, são crenças fortalecedoras. E o contrário, tem como negar isso, né? De que existiram coisas ruins que aconteceram, ou na melhor das intenções,
atitudes, palavras e emoções que foram empreendidas nas experiências da infância que levou para um lugar negativo. E aí se estabeleceu uma crença limitante, né? Uma crença que vai ficar operando. E aí o exemplo do que você deu, de, poxa, você não pode comprar se é caro, mesmo tendo dinheiro. Né? Vou compartilhar uma crença minha, Vini. A gente já falou aqui, né, nos bastidores. Né? Eu sou a filha mais velha e eu fui educada para colocar em prioridade o cuidado com os meus irmãos. E quantas vezes eu deixei de olhar para mim mesma, de me atender para atender o outro? Porque a minha crença era, não, eu em primeiro lugar, não. Primeiro tem que vir o outro. Para que depois, se sobrar tempo, se sobrar dinheiro, se eu tiver energia para mim mesma, então aí eu vou me dar atenção. Caso contrário, não, porque o outro tem prioridade. Eu cresci com esse tipo de crença, por exemplo. E isso é uma coisa que não foi porque os meus pais são ruins. Muito pelo contrário, naquele período da história, como que era a criação dos filhos mais velhos? Você verdade, tem a responsabilidade de ajudar, né? Você é a mais velha, então você tem que cuidar, entende? E aí acabou consolidando uma crença que, óbvio, já tenho trabalhado, e aí é um processo, né, Vini? Não necessariamente a gente vai romper todas as crenças de uma vez. Como que na terapia sistêmica isso se dá? É processual, não é? Se rompe uma crença de uma vez? Porque, ok, a energia foi trocada naquele sistema, foi empreendido toda essa troca energética e as crenças estabelecidas, mas e aí? E olha que legal, você trouxe uma questão de que a gente pode olhar para a lei, né? Porque se você foi colocada como uma irmã mais velha e eles olhavam para você como uma responsável, além de você assumir o lugar de pai ou de mãe naquele momento, eles não olhavam para você o quanto você precisaria. Então, já temos um desequilíbrio de uma lei aí também. Com certeza. Né? Quando a gente traz essa questão para resolução dentro da visão sistêmica, a gente utiliza as frases, como eu te falei. E aí a solução, ela é mais rápida ou não, dependendo de como está o emaranhado sistêmico dessa pessoa. Eu costumo dizer para os alunos que tem casos que é filezinho, que a gente consegue resolver em 1, 2 constelações. E tem aquele caso que é muito mais profundo, que a gente faz 7 constelações, 8 constelações para a pessoa trazer para consciência e conseguir solucionar aquilo. Então depende muito de pessoa para pessoa. Do quão profundo isso está e do tamanho desse emaranhado, vamos colocar assim, Isso. né? Porque às vezes o emaranhado é um novelinho pequenininho, né, Vini? E às vezes Mas às vezes é um gigantão, né? E normalmente é gigantão mesmo. Faz parte, né? Normalmente é gigantão. Mas é muito legal ver as pessoas mudando dentro desse processo, adquirindo consciência. Eles trazem muito retorno de que, Vini, a minha vida melhorou. Tal pessoa que eu não conversava, agora eu falo. Ou uma pessoa me procurou. Meu trabalho, eu consegui fazer isso. Então, a gente consegue ver que essa troca de energia, ela já vai ajudando. E aí, é um passo a passo. Porque eu também não posso ir lá profundamente, porque a pessoa não vai entender. Eu tenho que ir devagarzinho com ela, para ela ir abrindo essa consciência. E entendendo esse passo a passo, até a gente pegar de fato na ferida. E solucionar isso. Que fascinante, Vini! O nosso tempo tá acabando, infelizmente. Mas o tema, ele é extremamente vasto, profundo. Tranquilamente eu ficaria aqui mais 1, 2 horas conversando com você. E, gente, vocês não estão entendendo. A gente já está conversando 1 hora antes desse episódio, né? Verdade. Até demos uma atrasadinha aqui para começar o episódio, porque o assunto ele é realmente vasto, extremamente interessante e vai abrindo em várias frentes na nossa vida, né? Eu trouxe um viés aqui para os nossos empresários,
nossas empresárias para entender do ponto de vista de negócios, mas isso serve para várias áreas da vida, né, Vini? A relação com os pais, a relação com os filhos, a relação amorosa, a relação social com os amigos, né? Sim. Se você tem alguma atividade religiosa, né, dentro da sua comunidade religiosa, também vai para esse lugar. Isso alcança todas as áreas da Sim, vida, né? É muito amplo. O que a gente pode falar que foi pouquíssimo, e eu amo esse tema também. E é muito interessante quando a gente começa a adquirir essa consciência de que a gente vive em sistemas. E se eu não estou conseguindo lidar com algo que está acontecendo em determinada área da minha vida, eu tenho que olhar com carinho quais são essas leis para poder fazer com que as coisas possam andar. Então, você que está aqui comigo e quiser fazer esse diagnóstico, Perfeito. Fica à vontade. entre em Vini. contato e a gente vai conversar. E aí a gente já pode dar um spoiler ali de como que tá o seu sistema empresarial. Maravilhoso. Vini, eu quero te fazer uma última pergunta. Tá bom. Mas antes eu vou apresentar as nossas patrocinadoras. Tá bom. Porque aqui no Movie Talks nós temos mulheres incríveis que patrocinam esse projeto. Adoro. Nós temos a Paula. A Paula Araújo, ela é designer. É ela quem construiu toda a identidade do nosso canal. Hoje, gente, eu esqueci a nossa caneca, mas a sua tá reservada, hein, Tá Vini? bom. Que inclusive foi desenvolvida pela Paula. Então, tudo que vocês veem de arte, toda a identidade visual, a nossa logomarca, ela foi construída pela Paula. Uma profissional de excelência que pode fazer toda a diferença aí no seu negócio com um visual muito mais profissional. Procurem a Paula, que ela é a pessoa certa para desenvolver isso com você. Além da Paula, nós temos a Evelyn Cabreira. Gente, hoje eu nem estou na minha paleta. Estrategista, me perdoa. Não, mas ela me ensinou que eu não preciso só usar as cores da minha paleta de cores, ok? Olha, já é um aprendizado. A Evelyn, ela é estrategista de imagem. É ela quem tem me auxiliado, me apoiado nessa parte de presença, de imagem, Vini. Estou tentando me adequar. Isso aí. Tem horas que eu sou meio rebelde. Hoje eu não estou na minha paleta, né? Essa cor não é da minha paleta de cores. Mas ela me ensinou como fazer uma composição que fique mais, né, agradável e não atrapalhe aí na minha imagem, gente. Para que você possa realmente vender uma presença adequada e coerente com o seu negócio, a Evelyn é a mulher certa para trabalhar a imagem com você. E claro, temos a Crucial Coaching e Treinamento, a minha empresa de treinamento e desenvolvimento. Se você estiver precisando desenvolver o seu negócio, ampliar as suas vendas, trabalhar uma liderança mais assertiva, uma liderança realmente eficaz, nós temos a solução que é perfeita para o seu negócio. Procure aí a Crucial para que a gente possa trabalhar juntos. E Vini, eu quero uma última pergunta, assim, ó. E depois, claro, você deixar suas redes sociais, tá? Para que as pessoas possam te encontrar. Mas antes de você entregar suas redes sociais, eu queria que você desse uma ideia para esse empresário de como que ele começa a dar esses primeiros passos para ele ajustar esse sistema. Começar, como você colocou, né? Não dá para a gente fazer tudo sozinho. É necessário ter o profissional adequado para trabalhar isso. E eu acredito e confio super nisso. Mas tem, às vezes, algumas coisas que nós podemos começar a fazer. O que esse empresário hoje, que está com o sistema todo bagunçado, que está travando o avanço do negócio dele, por onde que ele começa para começar esse ajuste? A primeira coisa que vai ser muito legal de ele começar a observar é essa relação com os pais, né? Colocar os pais no lugar devido. Por que eu falo isso? Porque, assim, muitos de nós julgamos os nossos pais, né? Ah, meu pai foi assim, minha mãe foi assado e tal. E a gente, de fato, não entende o porquê que eles foram assim, né? Mas estamos aqui por eles, né? A partir deles. Então, a gente fala muito na visão sistêmica que é assim, sair desse julgamento dos pais, dizer para eles, se possível, que nós recebemos aquilo que foi necessário, porque eles nos deram a vida e nada disso vai pagar, né, a vida que nós recebemos deles. Com certeza. E aí nós vamos atrás daquilo que a gente quer. Então, tirar esses pais desses lugares de julgamento, de tristeza, de dor, já faz com que a gente adquira uma consciência melhor
para fazer a nossa vida começar a andar. Maravilhoso, Vini. E que exercício poderoso, né? Para realmente ir destravando as coisas. Meu amigo, agora me conta como que a nossa audiência pode te localizar, qual que é a sua rede social, como que elas entram em contato contigo para ter acesso ao seu trabalho. Aí você pode falar diretamente para aquela câmera, hein? Tá bom. Olha, meu Instagram, mais voltado para o marketing, é vinicius.parad. E eu vou colocar um novo Instagram também, que eu já estou preparando ele para colocar no ar. E provavelmente eu vá compartilhar a postagem, os vídeos, né, do Movie Talks lá, para vocês conhecerem também, tá? Que é o meu instituto, que eu estou reformulando ele. Ele chama Instituto Terapêutico Esperança, que é um nome que eu gosto muito. Esperança, a palavra esperança. E nele eu vou trabalhar vários tipos de terapia, inclusive terapia sistêmica. Show de bola, Vini. Obrigada. Eu que agradeço, Obrigada Lid. pela sua entrega. Obrigada por todo o conteúdo que você trouxe aqui para nós. Eu que agradeço. Foi extremamente valioso, viu? E você, empresário, de nada vale você ter permanecido esse tempo aqui conosco. Se você não tá aí com seu caderno em mãos, caneta e papel na mão, anotando os insights que você teve ao longo desse episódio. E, depois de anotar, entender como você vai tirar essas anotações do papel e começar a transformar isso em ações, em estratégias, para que você possa destravar a sua vida e, por consequência, dar esta permissão para que o seu negócio possa avançar. Aproveita, curte este conteúdo, deixa aqui o seu comentário para a gente saber o que você achou desse conteúdo e se inscreve no canal, porque aqui todas as terças-feiras, às 20 horas, tem um novo episódio para você. Fica aqui conosco sempre, acompanhe esse conteúdo e se lembre que aqui no Movie Talks a gente desenvolve conversas para mover você e mover o seu negócio. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.